Nós estamos agradecidos a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado, poder estar aqui outra vez com os irmãos. Nós temos esse momento, companheirismo em torno da palavra de Deus aqui, poder aproveitar esse espaço, esse tempo. Praticamente as pessoas estão em quarentena nas suas casas, então nós estamos aqui para darmos a continuação do que Deus tem falado conosco, né? Sei que nossos irmãos que estão em conexão, os nossos irmãos aqui da região de Araranguá que estão conosco, Deus abençoe a todos. Nossos irmãos também ali da cidade de Alvorada, também que nessa hora estão aqui em conexão conosco, Deus abençoe. Nossos irmãos de Tubarão, também que estão em conexão conosco. Nossos irmãos de Florianópolis também que estão em conexão. A nossa irmã ali de Sombrio, nosso irmão de Sombrio também que estão em conexão. A nossa irmã Dete ali no Timbé do Sul, com a sua filha Carol, que também está nos assistindo. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos nessa noite termos um tempo aqui abençoado, né? Eu resolvi fazer essa transmissão hoje aqui para os irmãos, porque na sexta-feira nós costumamos a ter o nosso culto uma sexta-feira em Alvorada e outro culto nós costumamos ter na outra sexta-feira em Florianópolis. Então, como nós estamos um pouco impedidos de termos esses cultos, nós reunidos no coletivo entre os irmãos, então para que nós não deixássemos esse tempo vago, esse tempo vazio, nós decidimos então hoje aqui fazer essa transmissão, para que todos os irmãos, tanto de Alvorada, que teriam seus cultos hoje, os irmãos que também assistem os cultos de Alvorada pela via internet, pudessem ter esse momento aqui, amém, com a palavra do Senhor, né? E eu sei que, diante das condições que nós estamos vivendo, eu sei que nós podemos sobreviver com o que Deus tem nos dado. Creio que a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela não está apavorada, ela não está nervosa, ela não está com medo dos rumores, dos acontecimentos que estão acontecendo. Eu creio que a noiva de Jesus Cristo ela tem recebido o azeite, né? E se o Senhor Jesus Cristo nos chamasse hoje, eu sei que a noiva de Jesus Cristo, aquela predestinada para subir no arrebatamento, estaria pronta para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Infelizmente, a gente sabe que tem muitos que também, como eu disse no culto, que relaxaram tanto, levaram as coisas de Deus tão aquém, de uma maneira tão liviana, que tem muitas pessoas que já estão predestinadas para serem virginécias, não terão mais tempo de receber o azeite suficiente para serem salvos. Hoje estava conversando com um irmão pela internet, e esse amado irmão me perguntou para mim se nesse momento poderia ser agora, o que eu achava. Eu disse para esse irmão, irmão, o momento pode ser daqui a 10 anos e o momento pode ser daqui a 5 minutos. Deus o sabe. O que nós temos que fazer é estarmos preparados todos os dias, estarmos sempre preparados para que aquele dia não nos pegue nós desapercebidos. Então, também antes de entrar no assunto que eu quero falar aqui nessa noite para os irmãos, eu estava pensando, estava meditando algo hoje ali pela manhã. Os irmãos estiveram na minha casa, nós estivemos conversando um pouquinho, eu, irmão Sandro, irmão Gildo. Nós falamos a respeito de uns assuntos e algo que nós conversamos ali me chamou a atenção. Eu gostaria de falar isso para os irmãos, antes de nós poder entrarmos aqui na escritura que eu quero ler uma escritura com os irmãos. Mas antes eu queria mostrar algo para os irmãos aqui, a respeito do que nós estávamos falando. O Espírito Santo me inspirou
para que eu falasse isso para os irmãos. Então, eu creio que nós estamos todo esse longo período que nós temos passado desde que nós temos conhecido a mensagem, uns 40 anos, outros 30 anos, outros 20, outros 10, outros 5, talvez outros há um ano, cada um com um tempo determinado pelo Senhor, que a gente também sabe que o profeta ensinou assim, que para Deus também não conta o tempo que a pessoa está. O profeta disse assim que uma pessoa poderia aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, né? Deus fazer uma obra completa na vida dele, em 5 minutos ele partir, e ele ter a mesma vida eterna que aquela pessoa que aceitou Jesus há 50 anos atrás, teve toda a caminhada cristã, teve a obra completa na sua vida, e os dois partirem, os dois terão a mesma vida eterna. Então a gente sabe que não é o tempo que conta, mas cada um com o seu tempo determinado que Deus determinou para cada um, para aperfeiçoar cada um. Ao longo desses anos que nós temos passado, eu sei que nós estamos realmente num treinamento. Deus tem nos treinado para esse momento que nós estamos vivendo. Como eu disse nos outros 2 cultos, talvez isso passe, talvez daqui uma semana, 2, tudo volte ao normal de novo. Talvez não, talvez isso daqui para frente continue cada vez pior, até se chegasse aquele grande caos. A gente sabe que tem um caos que vai ser causado por um espírito que domina o mundo. Sabe que o espírito anticristo, a falsa igreja, o poder político de Satanás, que está por trás de todos os poderes, estão trabalhando para que seja estabelecido um caos no mundo. E depois de um caos estabelecido, as pessoas estarão sensibilizadas. Aí o primeiro homem que aparece como super-homem, como o que traz a solução dos problemas, o Messias que as pessoas estão esperando, então será aclamado como super-homem, é tudo que as pessoas queriam, alguém que resolvesse os seus problemas. Então, esse acontecimento poderia ser o início desse caos que poderia causar a introdução do anticristo, pode não ser, mas se for, Deus tem nos treinado para esse momento. Deus tem nos enviado a sua palavra. Essas coisas não nos causam espanto, pelo contrário, a Bíblia diz que quando essas coisas começassem a acontecer, era para nós levantarmos a nossa cabeça para o alto, porque a nossa redenção estava próxima. Então, o que eu estava pensando? Eu estava pensando, conversando com os irmãos pela manhã. Eu vou tentar escrever aqui no quadro, não sei se a Rebeca vai conseguir captar bem aqui onde pega bem o quadro aqui. Está pegando o quadro, né? Então nós estávamos conversando pela manhã, e o irmão Sandro me citou algo ali junto com o irmão. Nós estávamos eu, o irmão Gildo, o irmão Sandro conversando, e nós estávamos pensando naquela famosa história da águia que o profeta nos conta. Os irmãos estão lembrando da história da águia? O profeta diz que havia um fazendeiro que tinha ali uma galinha que estava pronto para chocar. Então ele foi lá na montanha, pegou o ovo de uma águia e colocou ali junto com os ovos da galinha. No tempo da choca, de chocar o ovo, então a gente sabe que todos os ovos chocaram e aí nasceu aquela águiazinha no meio dos pintinhos. Aquela águiazinha se sentia tipo patinho feio, era diferente, desengonçado, não fazia bem aquele alimento que ela se alimentava, aquilo não descia, não lhe fortalecia. É como se estivesse faltando alguma coisa para aquela águia. Eu sei que todos nós que passamos pelo sistema denominacional, pela denominação, nós sabemos que nós passamos por esse trecho. E você está lá, você está ouvindo, e você sabe que aquilo não era o suficiente, que você estava recebendo, faltava algo para você, parecia que você estava em busca de algo. Talvez muitas vezes você, no meio do sistema denominacional, você se sentiu realmente esse patinho feio, essa ave desengonçada, né? Talvez aquela águiazinha não sabia atuar como um pintinho, era diferente de todos. Até que um dia a mãe águia sente falta daquele ovo, sabia que o tempo de chocar tinha se passado, e ela sai então
procurar onde estava a sua criatura, sua cria, né, o seu filhote. Passando por ali, por cima daquele galinheiro, pôde ver que lá embaixo, naquela condição caída, estava lá a águiazinha pensando ser um pintinho junto com os demais. Então, aquela grande águia dá o seu grito, né, anuncia que está passando por ali, fala com aquela águia. Aquela águia pequena, por ser águia, se identificou com aquela voz, para cumprir o que Jesus disse, né, em São João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu sou conhecido delas e elas me conhecem. Então, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Aquela águiazinha conheceu aquela voz daquela grande águia. Então, quando aquela águia dá aquele grito e o profeta então dramatiza, diz: voa, você tem capacidade, você não pertence a esse galinheiro, abre as tuas asas, voa. Então, certamente ela abriu as suas asas e voou. Mas o que nós estamos falando hoje pela manhã, creio que nós tivemos, eu vou citar isso, tivemos um culto pela manhã, um culto matinal entre 3, sentado na roda da minha mesa. Como eu disse para os irmãos, nós não precisamos realmente estarmos dentro do tabernáculo para cultuarmos o Senhor, né? Nós podemos sobreviver cultuando entre família, entre irmãos, quando nós nos reunimos, podemos estar sempre cultuando ao Senhor, e sempre Deus tem uma porção da sua palavra para repartir conosco. Então, a visão que nós pensamos desse testemunho é que quando a grande águia chama a atenção daquela águiazinha, é que ela abre as suas asas e logo sai voando. Mas como nós conhecemos um pouquinho da natureza, e a gente sabe que não é assim. A gente sabe que todo pássaro, antes de voar, primeiro ele passa pelo treinamento. A águia natural, que nasce no ninho de águia, o profeta chegou a pregar uma mensagem intitulada, tirando das escrituras de Deuteronômios, assim como a águia agita o seu ninho. Então, às vezes a águia tem que vir, tirar aquela pele de ovelha do ninho que é feito de espinhos, e sacode, bate suas asas ali, move, para que as águiazinhas que ficam acomodadas ali, tá bom, estão deitadinhas, o pelo da ovelha está lhe aquecendo, eles estão confortáveis. Então, a grande águia sabe que elas precisam ser treinadas, elas têm que voar, são águia, essa é a sua natureza. Então, às vezes, aquela mãe águia é obrigada a tirar aquele pelo de ovelha, né? Aquele pelego da ovelha dali do ninho, e as águiazinhas então começar a serem cutucadas por espinho, e ela começa a agitar o ninho para que elas comecem a se despertar para voar. Então, talvez na primeira queda que elas têm, elas não conseguem voar, a mãe águia vai por baixo, apara elas, coloca no ninho, sacode, e assim vai até que a águiazinha chegue ao seu treinamento. Sendo assim, a natureza sendo assim, nós conhecemos que a natureza é dessa forma. O que a gente observa? A gente observa que ela leva um tempo para ir tendo seu treinamento, até que ela chegue ao seu ápice, a altura que ela precisa estar, naquela altura que o profeta disse. Ela se tornou apenas um pontinho lá no céu, é apenas a águia que chega até lá. Outro dia, eu fazendo um comentário com os irmãos, eu disse para os irmãos assim, em um culto aqui no tabernáculo, eu digo: irmãos, nós temos 3 tipos de aves diferentes na comparação do crente. Nós temos a águia, o eleito de Deus, as águias de Deus. Nós temos o falcão. O profeta diz que o falcão é uma águia que se apostatou. E nós temos o corvo, o tipo de um hipócrita, que ele pode subir no grão, comer o grão, e também pode ir lá comer a carniça, né? Então, nesses 3 tipos, nós temos a águia, aquela que a unção da águia, que nós temos outras unção por aí que as pessoas pegam, a unção de papagaio, que só vão repetindo o que é dito. Nós temos a unção da águia, aquele que vai atrás, aquele que cava, aquele que vai em busca do alimento, né? Aquele que realmente examina, como perguntaram para o Mombrano, como eu faço me aprofundar no amor de Deus? O Mombrano disse: olha, você lê a Bíblia e ore todos os dias, você lê a palavra e ore todo dia. A águia de Deus, as águias de Deus, elas estão sempre em voo, né? Elas estão sempre em ação,
estão sempre em ação e sempre procurando onde está a carne fresca. Estamos sempre procurando o alimento para nós nos alimentarmos. Existem aqueles outros, como o profeta disse, o falcão, que é uma águia apostatada, que ele resolve não voar tão alto, ele não quer mais voar tão alto, ele está cansado de voar tão alto. E ele também às vezes não quer ter o trabalho de fazer a sua própria caça. Então, para ele é mais viável simplesmente ele sentar-se num tronco, numa árvore, e esperar que uma águia casse a caça, meu alimento, e o que sobrar ele vai lá e come. Então, outros estão caçando para mim, está ótimo, né? Então, eu só vou aproveitando as sobras. E quando nós chegamos no corvo, a situação fica um pouco pior ainda, né? O corvo, o que ele pensa? O falcão pensa assim, por que eu vou caçar se alguém pode caçar para mim? É mais fácil só esperar e depois descer ali e comer o resto que a águia deixa. E o corvo, por sua vez, já pensa diferente. Por que eu vou comer uma carne dura, nova? Vai ser difícil digerir, vai ser difícil rasgar a carne. Se eu deixar apodrecer e virar carniça, fica mais fácil, né? Eu consigo consumir melhor. Então a gente nota que as pessoas que ficam para trás nos avivamentos que Deus traz, eles ficam para trás porque eles ficam esperando. Vamos deixar mais pessoas crer nisso. Quantos já crê nisso? Quantos pastores estão com vocês? Quem é que prega isso aí? É só vocês? Ou tem mais gente pregando isso? Então, mas é tão pouco, então vamos esperar. A hora que tiver bastante pastor pregando, então a gente começa também a pregar, a crer, a examinar. A gente sabe que isso acaba sendo a unção do corvo, que espera depois que apodrece. E aí quando todo mundo está crendo, todo mundo está falando, Deus já está dobrando outra esquina lá na frente, lá, e o povo segue adiante. Deus não para nunca, né? Então, essas águias de Deus nos treina, irmãos. Eu quero fazer aqui só um gráfico aqui para vocês verem como que Deus nos treina, como que isso me veio hoje pela manhã ali, conversando com os irmãos, e eu fiquei muito feliz quando o Espírito Santo me tocou nisso. Por exemplo, assim, nós temos aqui, eu vou colocar aqui, essa parte aqui, como um obstáculo que nós temos, os obstáculos da nossa vida. Aqui está o obstáculo. Deus nos chamou para nós vencermos os obstáculos. Deus chamou nós para nós vencermos. Mas o que acontece? Nós iniciamos a nossa caminhada de fé, vamos caminhando, chegamos aqui. Quando nós chegamos aqui, nesta parte, na nossa caminhada de fé, nós temos que tomar uma decisão. Qual é a decisão que nós temos que tomar? Nós temos que vencer, passar por esse obstáculo. Ou nós vencemos esse obstáculo, passamos por esse obstáculo, ou nós nos acomodamos aqui e ficamos por aqui mesmo, ficamos acomodados. Seria mais ou menos semelhante ao povo de Israel, chegando perto do Jordão e se recusando a entrar na terra prometida, porque tinha um gigante ali. Talvez esse obstáculo para eles era o gigante, eles não podiam entrar na terra porque tinha gigante. Então, vamos ficar daquém do Jordão, que está bom aqui. Como a era pentecostal chegou na fronteira e está bom aqui, ficamos com os dons. Para que profeta a mensagem? Não precisa dessas coisas. Nós já sentimos, nós recebemos, nós temos nossos arrepios, e o povo pentecostal ficou ali, na fronteira. Então, como a igreja, como o povo de Israel teve essa dificuldade, às vezes individualmente nós chegamos em um ponto de nossa caminhada que algum obstáculo entra no nosso caminho e faz com que nós paramos. E às vezes é mais fácil. Claro que é mais fácil. Vamos deixar como está. Não vamos complicar. Estava tão bom. O nosso companheiro estava tão bom, gente. Estava todo mundo junto. Por que tiveram que inventar essas coisas? Claro que a gente sabe que é mais fácil. Então as pessoas dizem, eu não quero me incomodar. Se a pessoa não quer se incomodar, não quer ter problema, olha, irmão, nesse exército que Deus tem nos alistado, esse exército é um exército de luta. O exército que Deus nos alistou para nós estarmos em guerra. Então não tem estar acomodado e está bom assim, não está bom. Deus chamou nós para lutar,
nós vamos lutar. O problema qual é? As pessoas até querem vencer esse obstáculo, mas eles querem vencer esse obstáculo, passar pelo obstáculo e continuarem assim. Não sei se a Rebeca está pegando bem essa parte aqui, está pegando, né? E querem continuar assim, mas na verdade esse obstáculo está aqui por um propósito. E o propósito desse obstáculo é esse aqui. Deixa eu mostrar para vocês qual é o propósito desse obstáculo. O propósito dele, na verdade, irmãos, é Deus fazendo você subir um pouco mais alto. Você chegou aqui, Deus quer que você suba. Então nós temos 3 etapas da graça, nós temos estatura de varão perfeito, nós temos os 3 desafios de Davi, o urso, o leão, depois o Golias. Então Deus prepara obstáculos para que a gente saia desta zona que nós estamos de conforto, desse voar baixo. Estamos voando baixo, estamos aqui em um galinheiro. Então aquela guiazinha deu um voo, talvez ela pulou no primeiro puleiro que tinha um pouquinho mais alto, ela descobriu que ela podia chegar um pouquinho mais alto. Então vencemos esse obstáculo. Quando vencemos esse obstáculo, nós não vamos mais descer nesse nível que nós estávamos antes. A partir desse momento, o nosso voo torna-se um pouco mais alto. Nós seguimos voando. Quando nós seguimos voando um pouco mais alto, o que Deus faz? Deus prepara um obstáculo um pouco mais alto para nós. E esse obstáculo fica aqui, no nosso caminho outra vez. Aqui nós temos que tomar a mesma decisão daqui. Ou nós nos acomodamos em ficarmos aqui, tá bom assim, não vamos complicar, para que confundir as coisas, vamos ficar com o que nós temos, ficar na área de conforto. Já cheguei até aqui, já subi bastante, eu não sou quem eu devo ser, mas quem eu era eu não sou mais, e podemos acomodar com esse pensamento, e o obstáculo fica diante de nós. Ou podemos tomar a decisão de subirmos um pouco mais alto, e assim nós vamos subindo, até que nós alcançamos a altura que Deus quer que você alcance. Então, isto aqui mostra para nós, como eu poderia colocar aqui poderia ser o urso, o leão, mas aqui adiante o Golias, podia ser a justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, e todas as etapas que o crente vai passando na sua vida, é Deus nos elevando um pouco mais alto. Então, por isso que nada do que acontece, seja bom, seja ruim, pode causar alvoroço, medo em nós, que tudo que acontece contribui para o bem daqueles que amam a Deus. É Deus nos elevando um pouquinho mais alto. Amém? Eu vou ler uma escritura aqui para nós não ficarmos sem a palavra. Quero comentar um pouquinho sobre essa escritura aqui com vocês aqui nesta noite. No livro de Hebreus, no capítulo 6, eu vou ler do verso 1 em diante. Essa escritura ela é bem importante. O profeta menciona ela em muitas mensagens. Ele diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto eles de novo crucificam o Filho de Deus, expõem ao vitupério. Porque a terra que impede a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrado, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovado, e perto está a maldição, e o seu fim é ser queimado. Então, essa escritura, todo crente da mensagem conhece, o profeta menciona em muitas mensagens, nas mensagens de Hebreus, mensagem da perfeição, na mensagem a semente da discrepância, muitas mensagens o profeta lê
essa escritura. Então, outro dia nós estávamos falando com os irmãos aqui no tabernáculo, falando a respeito da semeadura. Então, o que nós falamos para os irmãos nessa semeadura? Jesus fala a parábola que o semeador semeia sua semente no campo, e depois que ele semeia sua semente, então veio seu inimigo, semeou também a semente junto. Depois passou um tempo, cresceu-se a semente que o Senhor tinha semeado, cresceu também a semente que o inimigo havia semeado, e cresceram os dois juntos. Então, os trabalhadores se preocuparam e perguntaram: Senhor, o Senhor quer que nós vamos lá e arrancamos aquele joio, aquela erva daninha que cresceu junto, que não foi tu que plantou? O Senhor disse: não arranque, deixe ele junto. Porque se você arrancar o joio, você também pode arrancar o trigo. Desde que quando chegar no tempo da colheita, então vai ser juntado o trigo, recolhido no celeiro, e o joio é recolhido em feixe e lançado no fogo, para ser queimado. Então, a gente sabe que o profeta mostrou para nós que essa semeadura, elas começaram a crescer junto desde o Jardim do Éden. O profeta diz que lá no Jardim do Éden, essas duas vinhas começou assim entrelaçar. E outro dia eu chamei a atenção dos irmãos aqui no tabernáculo e disse para os irmãos o seguinte, que eu lia o livro de Apocalipse, a carta às igrejas, e às vezes eu não conseguia compreender bem, parecia que Deus às vezes estava elogiando, animando a igreja, e às vezes parece que Deus estava xingando, Deus estava decepcionado com ela, Deus estava desencorajando. Até que então eu li as eras da igreja, e quando eu li as eras da igreja, naquela ocasião eu compreendi que o profeta disse assim, que na verdade, quando Deus traz uma mensagem para cada era, se você observar cada era que Deus traz uma mensagem, ali tem duas mensagens. Uma mensagem para a verdadeira vinha e tem uma mensagem para a falsa vinha. Então nós temos o Espírito Santo através da mensagem, encorajando, trazendo coragem, ânimo, para a verdadeira vinha seguir em frente, ser fiel até o fim, dar-te a coroa da vida, ao que vencer, trazendo um encorajamento para o vencedor de cada era. E ao mesmo tempo que Deus traz um encorajamento para o vencedor de cada era, nós vemos também que Deus traz também uma repreensão. O Senhor repreende a falsa igreja, a falsa vinha. Deus desencoraja, mostra para eles o juízo e o que está para acontecer com eles, se eles não ouvirem, não crerem no que eles estão recebendo. Então nós temos aí, na mesma era, duas mensagens. Uma para a semente eleita de Deus e outra para essa semente que é plantada, a semente da discrepância, que estão crescendo junto, estão ali, elas crescem junto. Temos a mensagem para os dois. E aí nós compreendemos por que o irmão Brana tem mensagens que nós lemos do irmão Brana. Você pega a mensagem, lê. Tem mensagem, irmãos, que você está lendo do irmão Brana, que é uma verdadeira surra, como diz o gaúcho, uma surra de laço que o profeta está dando às pessoas. A sensação que o profeta está bravo com todo mundo, que ele está xingando todo mundo. Diz que na conduta das mulheres do mundo, elas são pior do que a cachorra fêmea, ou seja, a cadela. São paus pesadas, quando se lê casamento de divórcio, imita a serpente. Às vezes ficamos até um pouco espantados da maneira que o profeta fala. Mas ao mesmo tempo que o profeta fala duro contra o pecado, contra as coisas erradas que acontecem, ao mesmo tempo o profeta para e diz assim, eu não estou falando isso para você, minhas santas irmãs. Então a gente percebe que o Espírito Santo está trazendo uma mensagem ali para Jezabel, a falsa igreja, que está introduzida junto o tempo todo, e está trazendo a mensagem também para
igreja eleita, o eleito que está ali. O eleito que está ali está recebendo a parte dele e a falsa também está recebendo a sua correção, né? Ambos estão ali. Então o que a gente percebe? Nós percebemos que quando Jesus mostrou esta parábola, como nós falamos outro dia, ele mostrou três coisas diferentes. Eu só vou repetir aqui o que nós falamos na outra ocasião aqui, porque eu quero entrar num pequeno tópico aqui. Nós temos três coisas. Primeiro, nós temos uma semeadura. Essa semeadura aconteceu na 7 eras. Todo mensageiro veio, cada um na sua era, fazendo a semeadura, semeando a semente. Cada um deles trazendo uma mensagem de graça e de misericórdia. Cada um vem na sua era e planta a sua semente. E cada era que o mensageiro vem e planta a sua semente, Satanás vem e planta também a sua semente. O profeta nos chama a atenção e diz assim: todo o avivamento que Deus nos envia sempre produz gêmeos. Sempre é gêmeos. No céu estava o reino de Miguel, reino de Lúcifer. No jardim do Éden estava a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. No ventre de Eva estava Abel, também estava Caim. No ventre de Rebeca estava Esaú, também estava Jacó. Nós temos os de Jesus e Judas Iscariotes. Enfim, se nós olharmos toda a Escritura, nós vamos ver que sempre essa falsa vinha está entrelaçada. Sempre isso está acontecendo, sempre isso acontece de uma maneira gêmeos, sempre está produzindo gêmeos. O profeta vem, traz a mensagem, planta a verdadeira semente, logo vem Satanás e também traz a sua falsa semente e planta. No decorrer das eras, todas elas vão crescendo junto. Mas vai chegar o tempo, e agora é o tempo que nós estamos vivendo, que Deus então enviaria um profeta. Quando esse profeta entrasse em cena, esse profeta traria uma mensagem que tomaria todos os cabos soltos de todas essas eras que passaram, todos os cabos soltos, para que ele pudesse então trazer um ajuntamento, para que ele pudesse ajuntar a semente eleita de Deus. O profeta prega a mensagem, a união invisível da noiva de Jesus Cristo. Através desta mensagem poderosa, o Espírito Santo então começaria a unir a semente eleita predestinada. Através do Espírito Santo, batizando essa semente, cada um nesse corpo, no corpo de Cristo, formando esse corpo invisível, a união invisível da noiva. Não é um ajuntamento físico, como alguém pode pensar e dizer: minha igreja aqui pode não ter, pode ser igual, mas melhor não existe. E a gente sabe que não existe uma boa igreja local, uma igreja local melhor. Nós sabemos que a melhor igreja que existe é a noiva do Senhor Jesus Cristo, e ela não é uma congregação local. Nas congregações local estão parte desta noiva de Cristo. E esta é a donzela bela que ele escolheu, que enche os seus olhos. O profeta disse: não existe uma igreja santa, existe um Espírito Santo na igreja. Então não é o pastor vir se gabar diante do seu povo: a nossa igreja aqui é a melhor. Pode ter parecida, mas melhor não existe. Existe a melhor igreja, aquela que enche os olhos do Senhor, é a noiva de Jesus Cristo. Então essa noiva de Jesus Cristo, ela está sendo ajuntada através dessa mensagem. Estamos sendo ajuntados. Um dia desses, em um arrebatamento, nós vamos ser recolhidos para o celeiro. Quando ela é recolhida para o celeiro, então nós temos o joio também ao mesmo tempo, que é tempo de ajuntamento. E o profeta pregou uma mensagem titulada Tempo de Unidade e Sinal. Nesse tempo também, a falsa vinha, o joio, também estão sendo atados em feixes. Nós temos aí rumores, preparação, união de igreja, e as pessoas perguntam: como será moeda única, governo único?
religião única. E a gente sabe que isso está a caminho, está se encaminhando também para que haja um ajuntamento desse joio. E logo que esse joio é ajuntado, a Bíblia diz que o fim desse joio, como nós pregamos aqui a respeito das 3 partes do julgamento, esta parte do joio que é amarrada em feixe, ela vai ser lançado no fogo, vai ser queimado no fogo. Agora, o ponto que eu quero chegar aqui com os irmãos nessa ocasião, você está no seu lar, você está sentado, você está tranquilo, né? Então, eu sei que você tem tempo para ouvir a palavra de Deus, não tenha pressa de desligar o aparelho, ouça até o final, para você ser abençoado. Então, o ponto que eu quero chegar aqui com os irmãos, chamar a atenção, eu li para os irmãos em um culto aqui, não estou lembrado qual dos cultos que eu li essa escritura, que foi no Salmo capítulo 7, versículo 11. Nessa escritura, Davi disse assim, que o Senhor nosso Deus, Ele se ira todos os dias. Eu estou citando isso, porque nós estamos passando aí os dias de juízo, o juízo está aí, então eu quero focar nisso. Estamos no tempo de julgamento, tempo de juízo. Então ele diz assim, que Deus se ira todos os dias. E eu estava pensando, bom, Deus se ira todos os dias. E a gente sabe que quando Deus se ira, é porque é o tempo de juízo, né? Deus está irado. Quando Deus se ira, é porque ele tá prestes a lançar um juízo na terra. A gente sabe que Deus não tolera o pecado. Então, todas as vezes que o homem peca, Deus teria que matar. Então, se Deus se ira todos os dias, por que parece que as pessoas fazem, não acontece nada? Nós comentamos outro culto aqui na quarta-feira, tivemos aí agora o Natal, aquele filme que fizeram, o Senhor Jesus Cristo homossexual, o amante do diabo, o Senhor Deus, Maria, José como triângulo amoroso, as pessoas assistem, as pessoas aplaudem, outros patrocinam, e as pessoas pensam que vão fugir do julgamento de Deus, né? Então o que acontece? Na verdade, o Senhor se ira todos os dias, né? Todos os dias o Senhor se ira. Então o que é que aplaca a ira de Deus? Nós temos aqui os testemunhos que o profeta nos deu, e que interessante isso aqui. O profeta diz assim: eu fui um pequeno e normal restaurante de pratos americanos comum para comer alguma coisa. E quando entrei, o que vi não foi menos do que um caça-níqueis funcionando. E havia um homem da minha idade em pé, que talvez fosse um homem casado, abraçando uma mulher e jogando um caça-níqueis, a nossa própria lei e proteção da nossa justiça, do nosso bens. E encontrava-se ali violando uma coisa que ele deveria estar protegendo, porque é legal jogar em Ohio, jogando um caça-níqueis. Eu me virei e olhei para a parte de trás do edifício, e ali estava um grupo de garotos, adolescentes, e um disquinho de rock and roll na máquina tocando. Uma jovem de 18 anos, nitidamente abaixo da sua anatomia como mulher, mas ela estava parada ali, com seu vestido degotado na frente, e um daqueles garotos com as mãos na menina onde elas não deveriam estar. E eles estavam fumando, bebendo, e eu pensei, ó Deus, como pode suportar isso? E eu olhei à minha direita, quando vi alguém saltar um grande gemido, e havia uma mulher de idade, sentada, provavelmente 60 ou 70 anos. Ela estava usando essas velhas roupinhas vulgares, quase pela metade dos seus membros, e a sua pobre carne enrugada estava tão flácida como podia, e ela estava usando essa pintura de lábios, e uma grande coisa roxa do lado do seu rosto, pintado, usando um sapatinho, sandália com as unhas dos pés roxas pintadas, as unhas das mãos roxas pintadas, e seu cabelo estava cortado, bem curto, enrolado e tingido de azul. E eu olhei para ela. E do outro lado da mesa estavam 2 homens sentados bebendo. Um deles era um varão usando um grande velho sobretudo do exército, com um cachecol cinza enrolado no seu pescoço, e barbudo, arrotando e agindo assim.
E eles pediram licença, os homens pediram a ela e começaram a sair assim, para o banheiro. Eu fiquei ali e disse: Deus, por que tu não destrói tudo isso? Por que tu não afunda isso na terra? Eu disse: terão que as minhas pequenas Sara e Rebeca de crescer sobre tal coisa assim? Eu disse: como pode tu, Deus, em tua grande santidade, suportar olhar para uma coisa assim e não enviar um terremoto e afundar isso? Talvez muitos cristãos da mensagem, quando viram o que foi feito nesse filme que eu citei aqui, ou nesse carnaval que ridicularizaram o Senhor Jesus Cristo nas escolas de samba, talvez todos nós tivemos esse sentimento: ô Senhor, por que o Senhor não destrói isso de uma vez? Por que o Senhor não acaba com isso? Tua palavra diz que o Senhor se ira todos os dias, que o Senhor manda o juízo sobre isso. O profeta daquela situação, vendo aquela condição, pensou assim: Senhor, por que o Senhor não acaba com isso de uma vez? Ele disse assim: e enquanto eu me encontrava ali condenando a mulher, como eu estava, eu fui para trás da porta e senti o Espírito de Deus vir a mim. E fui para trás da porta. E vi alguma coisa que parecia estar rodopiando, e quando estava na visão, este era o mundo dando voltas e mais voltas. E quando observava ao redor do mundo, havia uma faixa escarlate, e ao redor do mundo. E quando me aproximei do mundo, eu vi a mim mesmo, ainda menino, fazendo coisas que não deveria fazer. Talvez não algo assim, mas era pecado. E cada vez que eu fazia algo, eu vi aquela grande sombra negra ir em direção ao céu, pelo que Deus teria me matado naquele minuto, porque quando a pessoa peca, o juízo de Deus já vem para matar a pessoa, porque o salário do pecado é a morte. O profeta percebia que quando ele pecava, aquilo subia como uma sombra negra para o céu, e logo o juízo de Deus vinha contra ele. Então eu vi, encontrava-se entre eu e Deus, encontrava-se aquele sacrifício perfeito. E eu vi ele de em pé, com os espinhos em sua cabeça e cuspo pendurado em sua face. E cada vez que meus pecados começavam a ir em direção de Deus, ele alcançava e pegava como um para-choque no carro. E ele estava me protegendo da morte. E cada vez que eu fazia qualquer coisa errada, Deus teria me matado. Se ira todos os dias. Certamente a sua santidade requer isto, sua lei requer isto. E cada vez que eu fazia qualquer coisa, ou que você faz qualquer coisa, o sangue de Jesus Cristo age como um para-choque. E vi que aquela faixa escarlate significava que então, que o sangue ainda protege a terra. Amém por isso. Glória a Deus. Enquanto me encontrava olhando, eu me aproximei dele. Enquanto observava, pude ouvi-lo dizer: Pai, perdoa, ele não sabe o que está fazendo. E olhei para baixo e havia um livro, e ali havia um anjo registrando em pé ao seu lado. E todas as vezes que eu pecava era colocado no livro, e o meu nome estava nele. E percebi que algum dia aquela faixa de sangue seria tirada. Daqui a pouquinho essa faixa vai ser tirada. Como eu disse, pode ser daqui a 10 anos, pode ser nesse momento. E eu teria que ficar na presença de Deus com a minha vida pecaminosa. Mas eu vi por sua misericórdia que ele refreava o meu julgamento. Eu fui a ele humildemente, ajoelhei-me e disse: Jesus, tu filho de Deus, sou indigno de vir na tua presença. Mas por favor, me perdoa pelo que eu tenho feito. Ele tocou com a sua mão e pegou o livro, tocou no seu lado direito, pegou o livro e escreveu nele: perdoado. Atirou para trás de si e os meus pecados desapareceram. Então ele me olhou com uma expressão severa e disse: agora eu perdoei, mas você quer condená-la? Então vi o que aquilo queria dizer. Então, Deus se ira todos os dias. O que aplaca a ira de Deus? O que aplaca a ira de Deus, nós sabemos que é o sangue do Senhor Jesus Cristo, esse sangue que faz
esta proteção, esse fio de escarlate que está protegendo ainda a terra. E as pessoas perguntam, até quando que esse sangue estará protegendo a terra? Olha, irmãos, então eu vou ler outro parágrafo aqui para os irmãos, para você ver até onde esse sangue ele protege essa terra. Embora o juízo de Deus esteja vindo, temos aí esse foco de coronavírus, ano passado tivemos H1N1, nós tivemos todos esses acontecimentos que já aconteceu no mundo desde a existência do homem, mas nós sabemos que todos esses juízos vêm dosados, estão sendo dosados, eles vêm refreados, porque esse sangue, como escarlate, ainda protege. Mas, como o profeta disse, que quando ele olhou, ele sabia que um dia aquela faixa escarlate seria tirada. E quando essa faixa escarlate ser tirada, as pessoas vão ter que comparecer diante de um Deus sem misericórdia. Como nós pregamos outro dia, vão ter que comparecer diante daquele tribunal de Deus sem esta graça que hoje é pregada, é falada. Esse evangelho que é acompanhado da graça de Deus, da misericórdia de Deus, as pessoas vão ter que encarar esse julgamento, vão ter que entrar no julgamento da tribulação, no tempo em que o santuário está sendo limpo, que não há sangue ali, realmente só temos relâmpagos, trovões saindo daquele trono, realmente ali não há mais sangue, não há mais misericórdia. E aí o profeta diz assim na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, no parágrafo 434, ele diz assim, a igreja, falando da noiva, a igreja é o sangue de Cristo pelo Espírito Santo, porque a vida está no sangue, e isto é o batismo do Espírito Santo, que nos batiza dentro do seu corpo, que recebemos somente seu corpo, sua carne, sua palavra. Então o que o profeta está mostrando aqui para nós? Que quando nós, pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que por o Espírito somos batizados todos em um corpo. Em Coríntios 12, versículo 13, o Espírito Santo nos batiza nós no corpo de Cristo. Quando esse Espírito Santo nos batiza nós no corpo de Cristo, nós fizemos parte do corpo de Cristo com o Espírito de Cristo. Então a vida do sangue de Cristo retorna para nós, que é o Espírito Santo, e nós aqui, como a Igreja de Deus vivo, na terra, nós representamos, somos esse sangue de Jesus Cristo aqui na terra. Então, irmãos, o mundo que nos odeia hoje, que te ridiculariza, que ridiculariza o Evangelho de Jesus Cristo, que fala mal, eles não sabem, e um dia eles vão saber. O que protegeu eles todo esse tempo era a noiva de Jesus Cristo na terra, esse sangue. E um dia desses, eles vão descobrir da pior maneira, por quê? Porque um dia desses, essa noiva, quando for completado o último que foi determinado para entrar nesse corpo, quando esse corpo estiver completo, nós teremos o arrebatamento. Quando nós tivermos o arrebatamento e esta noiva subir, então é o tempo que esse fio de escarlate foi tirado. Então nós estamos prontos agora para receber 2 profetas, Moisés e Elias, que a Bíblia diz que eles têm o poder para cerrar o céu, não fazer chover, eles têm poder para criar pragas, como lá no Egito, como Elias também trouxe julgamento ali em Israel, por causa do pecado. Então, o juízo de Deus virá sobre essa terra. E o que acontece? As pessoas falam muito sobre a graça de Deus. E a graça é maravilhosa. E o profeta cantava, sublime graça com doce som. E nós cantamos graça maravilhosa. Canta-se a canção que a um infeliz salvou. E a graça realmente é maravilhosa. A Bíblia diz que Deus é dono da prata, dono do ouro, e Deus também é riquíssimo em misericórdia. Mas as pessoas também se esquecem de uma coisa, que o profeta disse, que as pessoas não podem tornar a graça de Deus em desgraça. As pessoas querem alcançar misericórdia da parte de Deus
sem deixar o pecado. As pessoas querem viver no pecado, querem viver fazendo as coisas erradas e querem que a graça de Deus alcance eles. Aí quando você fala, isso não é certo, isso está errado, por que você não conserta aqui, por que você não conserta ali? E as pessoas dizem, não, eu vou crer que a misericórdia de Deus vai me alcançar. Não, a misericórdia de Deus não alcança as pessoas assim. A Bíblia é clara, está escrito em Provérbios, não estou lembrado do capítulo agora, mas depois os irmãos podem procurarem no aplicativo. A Bíblia diz assim, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia. Não é só reconhecer que tem uma misericórdia e continuar na prática do pecado que vai alcançar a misericórdia. A Bíblia diz que aquele que retém o seu pecado, ele nunca pode receber a misericórdia de Deus, mas aquele que confessa e deixa, este alcança a misericórdia. Então o que acontece? A escritura aqui de Hebreus capítulo 6, o profeta diz que ela é respondida no capítulo 10, no versículo 26. Olha o que diz a escritura aqui, para que as pessoas não recebam a graça de Deus em vão. Antes de eu ler aqui, deixa eu ler outra escritura aqui, eu citei agora, me veio aqui no meu coração, vou ler aqui para os irmãos. Olha a advertência que o apóstolo Paulo está dando para os irmãos. Amém? Nós sabemos que Isaías capítulo 61, amém, fala da vinda do Senhor para o sacrifício, para o aceitável, para o perdão, a vinda cheia de graça, de misericórdia. Isaías 61 também fala daquela vinda que é uma vinda de juízo, de julgamento, os dias de vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Ele traz vingança para o mundo e ao mesmo tempo consolo para o eleito. Então quando Paulo está falando dessa primeira vinda, dessa vinda de graça, de misericórdia, desse Deus de amor, e que as pessoas, é graça e amor, Deus é um Deus de compaixão, e as pessoas acham que porque Ele é um Deus de graça e de compaixão, como o profeta citou, é um vovô caduco que está no céu, que os netinhos empurram para lá e para cá, e ele não está vendo o que está acontecendo. Deus é um Deus de graça e misericórdia, então Ele pode ser um Deus irado, um Deus de julgamento. E o Paulo chama a atenção da igreja e diz assim, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, diz assim, e nós cooperando também com Ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. A pessoa tem que vigiar para que ele não receba a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então o que Paulo está dizendo? Olha, o tempo de salvação, gente, é agora. Estão vendo essa graça? Tem um ano aceitável, o sacrifício que veio para perdoar os pecados de vocês? Vocês estão vendo essa graça maravilhosa que Deus enviou? Não recebam isso em vão. Que Deus os ajude. Que Deus ajude as pessoas a não receber a graça de Deus em vão. Porque quando as pessoas recebem esta graça em vão, os que recebem a graça maravilhosa, que estarão nesse corpo, que subirão ao rapto, são aqueles que são consolados no dia da vingança do nosso Deus. E quando chega nesse tempo daqueles que receberam a graça de Deus em vão, olha o que diz as escrituras aqui. Primeiro, Deus traz aqui para nós um consolo. Segundo, Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, para o eleito. E vós que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo do céu, com os seus anjos de seu poder. Isso aqui é a terceira vinda, é quando os anjos estão vindo com as taças, onde se consome a ira do Deus Todo-Poderoso, quando vier, ou quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conheceram a Deus e dos que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição,
longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Então o que está dizendo? Aquele que recebeu a graça de Deus em vão, ouviu, deixou passar, pisoteou sobre o sangue de Jesus Cristo, fez agravo à graça de Deus, tomou o sangue por profano. O sangue me perdoa. Jesus me perdoa. Jesus é um Deus de amor e compaixão. Ele vai me perdoar de novo. Eu peco e chego ali de novo, e as pessoas vão pisando, tendo por profano. Um dia eles estarão nesse juízo, nesse julgamento. Eles vão descobrir que eles vão ser julgados porque eles receberam a graça de Deus em vão. Hebreus capítulo 10, versículo 26, responde à primeira escritura que eu li de Hebreus capítulo 6, que diz que é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Uma vez uma irmã disse assim para o irmão Brano: irmão Brano, eu sou uma filha de Deus, amo a Jesus Cristo, mas eu blasfemei contra o Espírito Santo. Irmão Brano, é impossível, irmão. Se você fosse uma filha de Deus, se você fosse uma eleita de Deus, você jamais teria blasfemado contra o Espírito Santo. Então, Paulo responde aqui no versículo 26, o juízo, o que acontece com o de Hebreus capítulo 6, e versículo 1 em diante, diz assim, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Lá no Velho Testamento, se alguém quebrasse a lei de Moisés, 2 pessoas servissem testemunha e dissesse: olha, tal pessoa blasfemou o nome do Senhor, desonrou o pai e a mãe, adulterou, roubou, cobiçou. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, aquela pessoa morria sem misericórdia, sendo aquilo debaixo de um sacrifício transitório, o sangue de bode, de carneiro, de pombas, um sacrifício que não era para sempre, um sacrifício passageiro, como diz a escritura, transitório, que passaria. E diz assim: de quanto maior castigo cuidai vós ser julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com quem foi santificado e fizer o agravo ao Espírito da graça. Então, se a pessoa morria sem misericórdia, apedrejada, pela boca de 2 ou 3 testemunhas por quebrar a lei de Moisés, aqui Paulo está dizendo que o castigo é muito maior para aquele que fizer agravo ao Espírito de graça, pisotear o sangue de Jesus Cristo, ter por profano aquele sangue que foi enviado para salvar, e as pessoas fazem isso. Essa graça maravilhosa que veio para salvar as pessoas estão pisando, as pessoas estão desprezando, fazendo agravo, profano, vão profanando, como a Bíblia diz, a respeito de Esaú e Jacó. Esaú pensou na primogenitura e pensou: isso vai ser lá para não sei para quando, vai ser bem lá para frente, e até lá já vou estar velho, talvez nem vou estar mais aí, o que eu preciso agora é de um prato de guisado, eu preciso agora de me alimentar, é isso que eu quero. E a Bíblia diz que ele desprezou a sua primogenitura, desprezou, teve aquilo como uma coisa profana, como qualquer coisa, trocou a primogenitura ali pelo aquele prato de guisado. E as pessoas condenam Esaú. Esaú vendeu Jesus Cristo pelo um prato de guisado. As pessoas hoje vendem Jesus por bem menos. Hoje quase tudo é mais importante que Jesus. As pessoas trocam Jesus pelo trabalho, trocam Jesus pelo namorado, trocam Jesus pelo namorado, trocam Jesus pelo marido, trocam Jesus pelos pais. As pessoas trocam por tudo. Trocam pelo emprego. As pessoas trocam Jesus por menos de um prato de guisado. E aí, o que nós encontramos depois? A Bíblia diz que Esaú, depois com lágrimas, chorou
e não alcançou arrependimento. E aí nós temos um outro detalhe que é importante. As pessoas vêm no culto e alguém diz, o irmão estava arrependido, a irmã estava arrependida, porque ele foi para frente, ele chorou, ficou ranhendo o chão, lágrimas no chão. Irmãos, choro não é sinal de arrependimento. A Bíblia diz que Esaú fez aquela choradeira toda e não alcançou arrependimento, não conseguiu alcançar, mas uma porta de graça. Pisoteou, teve por profano. Então esse sangue de graça que hoje nos protege, esse sangue está na terra, aqui representado na noiva de Jesus Cristo. Esse sangue, irmãos, muito breve vai ser tirado. E essas pragas que o mundo está apavorado, que o mundo está preocupado, que é algo temporário, que já está quase passando, um dia desse, irmãos, isto vai vir em plenitude. Não vai ser como agora, dosado, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando as pessoas, irmãos, eles descobrirem que a noiva subiu no arrebatamento, que eles estiverem dentro do período da tribulação, aí as pessoas vão compreender por que o Senhor Jesus Cristo disse que o tempo da tribulação será um tempo de angústia, como nunca houve na face da terra. Eu vou encerrar só dando esses pequenos exemplos para vocês. Olha, durante toda a minha vida, eu tenho estudado um pouquinho a respeito da história da humanidade. E estudando a história da humanidade, eu descobri quantas atrocidades que foram causadas entre os seres humanos. Nós tivemos aí acontecimentos recentes, que todos conhecem, o Holocausto de Hitler, matou 6 milhões de judeus ali, nos campos de concentração. Nós tivemos o regime stalinista ali, que matou 7 milhões de pessoas de fome na Ucrânia. As pessoas eram obrigadas a entrar para dentro de casa e morrer de fome. E todo o regime comunista junto, entre União Soviética, Cuba e China e outros países, são aproximadamente 200 milhões de pessoas que o comunismo exterminou no mundo. Nós tivemos um caso que aconteceu na União Soviética, que todas as pessoas que eram presas sem um passaporte, eles mandavam para os Gulag, para os campos de concentração da Rússia e da Sibéria gelada. E houve um tempo que não havia mais espaço na Sibéria, nos campos de concentração da Sibéria, para mandar prisioneiro, de tantas pessoas que eles prendiam. Chegou um tempo que pegaram toda aquela remessa de pessoas que eles haviam prendido e colocaram todos eles numa ilha. E ali deixaram que as pessoas na ilha, sem comida, sem água, a esmo, assim. Bom, a história conta que os mais fortes matavam os mais fracos, principalmente as mulheres, as meninas, cortavam parte do seu corpo, né, parte do seu seio, as partes mais macias do corpo, para que eles pudessem se alimentar, e aquilo foi conhecido como a ilha do canibalismo. E logo aquela menina morria esvaindo em sangue. E tantas outras atrocidades que nós poderíamos contar que houve na história. Só desses 3 pequenos exemplos. O que deixa qualquer pessoa horrorizada? Um dia eu coloquei imagens para um irmão, para uma irmã, ver a respeito daquelas pessoas morrendo de fome na Ucrânia, sendo enterrados vivos, o corpo ainda se mexendo. Eles enterravam praticamente vivo, nem esperava a pessoa morrer. E a irmã disse, pastor, por favor, tira, eu não quero ver. Então, irmãos, eu quero que você pense nisso. Como será o período da tribulação? Quando Jesus disse que vai ser um tempo de angústia, como nunca houve na face da terra. Então, você pega todos esses acontecimentos junto e você vai descobrir que todo esse acontecimento não é nenhuma parte do que está guardado para essa humanidade. E como nós temos aprendido também, agora realmente eu encerro dizendo isso, como nós temos aprendido, e a gente sabe que a tribulação ainda não é todo o julgamento de Deus. Não é todo o julgamento de Deus, porque Deus ainda retém um pouquinho do julgamento no período de tribulação, porque ali Deus tem as virginésias que são salvos. Ali Deus tem os 144 mil que precisam passar para ser selado do outro lado. Então ali Deus tem
aqueles das nações que estão predestinados para entrar no milênio, que terão oportunidade. Mas eu quero que vocês pensem nisso. Quando nós tivermos o capítulo 15 de Apocalipse, versículo 1, onde a ira de Deus, ela vem na sua plenitude, na sua totalidade, quando aquelas taças forem derramadas. Esses mesmos anjos que eu falei para os irmãos no início da pregação, que vieram durante as eras, trazendo a semente, plantando, trazendo graça. Esses mesmos anjos virão com taças de julgamento, para consumar a ira de Deus sobre a terra. Graças a Deus, que para nós Deus proveu um caminho, Deus proveu um esconderijo, e esse esconderijo é o Senhor Jesus Cristo. Como eu li no culto retrasado, torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo, estará em alto retiro. Deus abençoe. Quero ler o nome dos irmãos que estiverem em transmissão conosco. Amém. Deus abençoe a nossa irmã Camila Eduardo, ali de Sombrio, nosso irmão Zonocler Vargas, irmão do irmão Sandro Vargas, ali de Porto Alegre, a irmã Camila Emerciano, esposa do nosso irmão William, Jacques Silva, filho do irmão Gildo, nosso irmão Brian Wagner, também cunhado do irmão Gildo, Ronaldo Ramos, Rosane Gonçalves, Sônia Felipe, Eloíra Rodrigues, Laura Ortiz, nosso irmão Paulo Ignácio ali, William, Guilherme, a Ruth, ali da cidade de Tubarão, que estiveram conosco na transmissão, a nossa irmã Herodete dos Santos, ali esposa do nosso irmão Edinho, Jussiele Oliveira, cunhada do irmão Gildo, ali de Alvorada, a irmã Gleice Nani Goulart, nosso irmão Raimson Pires, Isabel Oliveira, Cláudio Bachmann, Tabernáculo Nascer do Sol de Canoas, Gisele Douglas e a nossa irmã Valdete Freitas, também a nossa irmã Valdete ali do Timbé, juntamente com a sua menina Carol, também estiveram conosco aqui na transmissão. Deus abençoe todos vocês. Nosso irmão Brian Wagner pede oração por ele e pela sua família. A irmã Camila Emerciano pede oração por sua irmã. E a irmã Laura pede oração por ela, por toda a sua família. Eu acredito que a irmã Laura também está prestes já a dar a luz ao bebê. Nós vamos orar para que a irmã Laura tenha um bom tempo, que a sua irmã também que está ali com sintomas dessa enfermidade, possa também receber a bênção por meditação. Feche teus olhos por um momento onde você está agora na tua casa. Amém. Nosso Deus é Deus de perto e Deus de longe. Ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, é Jeová Shammah, Deus que está presente. Ele está aqui e também está aí. Senhor Jesus Cristo, amém. Nós como teus servos, como atalaia que o Senhor tem nos chamado, nós podemos dizer, Senhor, que nós não deixamos de anunciar todo o conselho que Deus tem nos dado para nós anunciar ao teu povo. Às vezes, meu Deus, nós temos que trazer a pregação um pouco mais forte, um pouco mais duro, talvez um pouco mais de fel, um pouco mais amargo, mas nós sabemos, meu Deus, que o remédio amargo é aquele que cura, aquele que faz o efeito, e que realmente, Senhor, a pregação, que a tua palavra possa produzir temor no coração das pessoas, não produzir medo, como teu profeta diz que as pessoas não devem aceitar o Senhor por medo de ir para o inferno, porque eles iriam igual para o inferno tendo medo, mas terem temor, respeito pelas coisas santas. E saber, meu Deus, que esse sangue maravilhoso que o Senhor tem nos dado é algo tão grande, tão maravilhoso, tão tremendo, que pode mudar a vida de um pecador, transformar completamente uma mulher imunda, um homem imundo, em filhos e filhas de Deus. Amém? Que as pessoas não venham ter esse sangue por profano, não venham pisar sobre isso, meu Deus, não fazer agravo a esta graça maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Eu te peço, amém, que possa produzir-se em nossos corações sempre essa santa reverência, esse santo respeito pelas coisas santas, e todos os dias nós estamos agradecidos pela graça, pelo sangue que o Senhor tem derramado por nós. Agora, meu Deus, confirma a tua obra, abençoa todos os pedidos de oração que foram feitos, todos os nossos irmãos na conexão aqui, Senhor, pela via internet, que eles sejam abençoados por meio da tua palavra. Esta, Senhor, é a minha oração e o meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém. Deus abençoe. Shalom.